Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meus amigos, estamos começando nosso programa Uma História de Sucesso, né? Nessa terça-feira maravilhosa. Estamos hoje aqui com o Nivaldo Mota, ele que foi indicado aí pelo nosso amigo o Adoval Norte, ontem que ele esteve aqui, né? E hoje vamos conversar com o Nivaldo Mota, que é escritor, palhaço, apresentador de podcast, que nós vamos falar sobre tudo isso durante o papo, e tem 35 anos de carreira, até onde eu sei. Boa noite, Nivaldo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Meu irmão, a honra é toda minha. Eu me sinto lisonjeado em ter sido convidado para bater esse papo. O Ederval falou que a energia é muito boa e eu estou aqui para trocar. Vamos nessa. São 35 anos de carreira total, ou só como palhaço, ou escritor, ou fala tudo aí para nós. Eu tenho 35 anos de carreira como comediante, 38 anos de carreira como palhaço. Tenho, 2008, 2018, 8 e 5, 13. Eu tenho como escritor 15 anos. Ah, tá. Vamos falar da vida de comediante. Como é que a comédia entrou na sua vida? Aliás, como é que a palhaçaria também entrou? Entraram juntas ou como foi? Rapaz, eu acho que eu já era comediante desde menino, desde moleque. Só não sabia disso, entendeu? Eu tinha certeza que quando eu crescesse eu ia ser um grande cômico. Mas como eu era criança, era um cômicozinho, entendeu? Pequeno, imaturo e tal, que contava piada na escola, chamava muito palavrão, porque para você ter uma ideia, eu bebi na fonte com o Costinha. O Costinha tinha um LP chamado Peru da Festa. Ele lançou 5 volumes desse LP. E eu comprava todos eles e ouvia em casa, na Eletrola, da minha avó. Certo. E aí eu memorizava as piadas para contar na escola. Mas eu não tinha nem noção de que as piadas eram pesadas demais na minha idade. E aí só não dava outra, mano. A diretora mandava chamar minha mãe, porque estava chamando palavrão na sala de aula, e a minha mãe chegava em casa, quebrava os LP e me dava uma surra. Aí eu comprava de novo. Aí apanhava de novo, ela quebrava, eu pegava uma surra, eu comprava de novo. Eu só sei dizer que quando eu cansei de apanhar por causa do LP, eu comecei a comprar fita cassete, que era mais fácil de esconder. E me conta como é que foi a sua vida de palhaço. Você já fez apresentação em circo? Como que foi? Aí eu fui... Eu escrevi minha primeira peça de teatro em 85. Né? Eu era adolescente, escrevi minha primeira peça de teatro e apresentei na rua da minha casa com meus primos, meu irmão atuando e tal, tudo muito amador, com cartolina, as máscaras feitas de pelúcia e tal, de camuça, na verdade, enfim. Mas logo depois eu tive que começar a trabalhar, porque eu era o mais velho, eu sou o primogênito de uma prole de 4 irmãos, e aí eu resolvi começar a trabalhar para ajudar minha mãe a criar os outros irmãos. E aí eu fui trabalhar no Polo Industrial de Manaus e deixei a carreira artística em segundo plano. Eu só voltei a fazer teatro quando eu saí do Polo Industrial, já com 21 anos de idade. E aí foi quando eu iniciei a minha carreira no SESC. A única referência cultural que a gente tinha na época em Manaus era o SESC. Não havia, a Secretaria de Cultura não produzia nada, a Secretaria de Cultura do município não lançava nenhum edital, a Secretaria de Cultura do Estado não lançava editais, ou seja, a única maneira que a gente tinha de captar recursos era na Funarte, no Rio de Janeiro, e era muito difícil para a gente estar começando. Então a gente nem sonhava
em captar recursos de uma Secretaria Nacional de Arte. Nem passava pela nossa cabeça. E aí foi quando eu entrei no SESC, em um projeto cultural chamado Show de Variedades, e lá eu criei meu palhaço em 91. Na verdade, era palhaço Pitoco. Mas como eu só chegava atrasado nos projetos do SESC, o outro palhaço que trabalhava comigo disse: rapaz, tu dorme demais. Tu estava dormindo, bicho? Porque tu só chega atrasado, seu dormioco. E aí a criançada começou a chamar, não chamava Pitoco, eu chamava dormioco. E ficou. E até hoje eu sou o palhaço dormioco. Ah, sim. E você faz você faz ainda apresentações como palhaço em Manaus? Faço. Mas assim, como eu já vou fazer, já estou na casa, como diz o Caboclo, já estou beiradeando os 60 anos, não tenho mais aquele gás que eu tinha quando eu era jovem, entendeu? Eu só atendo clientes assim muito especiais. Por exemplo, clientes que estão na minha vida aí há 25, 30 anos. Eu tenho um cliente que eu fiz o aniversário dele, eu fiz, na verdade, o Baby Chá, ele estava na barriga da mãe, ele nasceu, eu fiz os primeiros aniversários dele. Hoje o cara é formado, é advogado, o outro é médico, já está casado, tem filhos, eu já estou fazendo aniversário de 2 filhos. Nossa. Então eu estou com essa família há 25, 30 anos aí. Então são clientes muito queridos, e aí eu faço. Mas cliente novo, eu geralmente passo para outros amigos que estão iniciando a carreira. Uhum. E quanto que um palhaço cobra hoje para se apresentar, só para o pessoal de casa ter uma base? Olha, eu, por exemplo, eu tenho uma tabela, eu obedeço uma tabela, né? Se o cara quer um palhaço para chegar na festa da criança dele, fazer animação, recreação, brincadeira, show de mágica, né? Escultura em balões, sozinho, só o palhaço, eu cobro aqui em Manaus, eu cobro R$350 para fazer 1h30. Se ele quer uma dupla, aí é diferente, porque no caso da dupla, a gente já vai fazer esquetes de circo, a gente já vai levar o teatro de fantoche, aí nós cobramos R$600. E se o cara quiser o show completo, com banda, som ao vivo e tal, a gente tem uma banda infantil, a gente cobra R$1.500, leva a banda junto. Ah, tá, entendi. E agora, falando um pouquinho do escritor, como é que nasceu o lado do escritor do Nivaldo? Rapaz, foi um acidente de percurso. Nós tínhamos um projeto aqui, na verdade, a gente foi para São Paulo, para uma feira de livros, né, a Bienal do Livro que acontece em São Paulo, e nós vimos um projeto lá chamado Doutores da Alegria, que foi, assim, encantador. Muito bonito o projeto, um monte de palhaços, né, nos hospitais animando a garotada que estava doente e tal. E a gente resolveu fazer em Manaus esse projeto. Mas o responsável pelo projeto, na época, era o Wellington. Ele não permitiu que a gente fizesse, porque Manaus era muito longe, o custo para vir para Manaus era muito alto. Na verdade, até hoje, tudo aqui na região amazônica é muito caro, porque existe um fator que a gente chama de custo amazônico, que é o fato de que aqui a gente só se transporta de um município para o outro através dos rios da Amazônia. Então, a gente não trabalha com ônibus, a gente não trabalha via terrestre. É só pela calha dos rios, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Purus, Rio Juruá, Rio Amazonas, Madeira. Então, tudo fica muito caro. E aí o Wellington não deixou, ele disse que não dava para autorizar, porque como ele não podia vir para cá, dar uma oficina para a gente, orientar, acompanhar o projeto, ele preferia não autorizar fazer os Doutores da Alegria. Mas como a amazonense é um bicho teimoso, nós resolvemos fazer o projeto com outro nome, para evitar processo. Nós criamos a Trupe da Alegria. E aí invadimos os hospitais do Amazonas, fazendo esse projeto. Começamos com 5 palhaços, e nós ficamos 7 anos e 8 meses com esse projeto em cartaz. Quando a gente parou o projeto, nós paramos não, quando o governo parou o projeto, nós já éramos 57 palhaços, todos contratados pela Secretaria de Cultura. E aí o governador, na época, resolveu acabar o projeto. E aí eu pensei, eu digo, pô,
Se esse projeto acabar, daqui 1 mês, 2, 3 meses, ninguém lembra mais desse projeto, vai ficar no esquecimento. Eu preciso fazer com que esse projeto seja lembrado no futuro. E aí eu resolvi escrever um livro contando as minhas aventuras como palhaço nos hospitais. Aí eu lancei... O Nivaldo, mas fala alguma coisa que te marcou nesses momentos que vocês visitaram o hospital, algum testemunho bonito, histórias bonitas aí para a gente. Estou mostrando aqui para a galera que está assistindo a capa do meu livro, Memórias de um Dormioco, As Aventuras de um Doutor Palhaço. Esse livro aqui foi o que eu lancei em 2008, contando essas histórias. E uma das histórias que me marcou foi o seguinte: a gente estava brincando lá nos hospitais, nós éramos 3 palhaços, era eu, o doutor Dormioco, o doutor Cavaco, que era um vocalista de uma banda de pagode que fazia, e a Danda, que era uma bailarina chamada Amanda Paiva, que fazia a palhaça Danda. E a gente estava lá brincando com a garotada e tal, fazendo animação, fazendo recreação, tudo tranquilo, tudo direitinho, papapá. E aí a enfermeira chegou para a gente e falou assim: dá para vocês criarem uma brincadeira mais tranquila, que pudesse acalmar os meninos, porque daqui a pouco eu vou dar o lanche deles e vou fazê-los dormir. E muito agitados assim é complicado para nós. Aí eu disse: já sei, tive uma ideia. Bora fazer pintura na pele. E aí fizemos 2 filas, uma fila de menino e outra de menino. Nossa. E aí eu fiquei com os meninos, a Danda ficou com as meninas e a gente começou a pintar a garotada e eles foram se tranquilizando. Entrou na fila um pentelhozinho de 3 anos, que o nome dele, eu não falo no livro, esse nome que eu dei para ele é fictício, né? O Pedro. O Pedro entrou trazendo lá o soro dele, que estava enfiado na veia, e ele entrou na fila. Quando chegou na vez dele, eu virei para ele e falei: neném, como é seu nome? Ele falou: Pedro. Quantos anos você tem? 3. Pô, que legal. Você quer que o palhaço Dormioco faça 3 balãozinhos no seu rosto, um barquinho no seu braço ou um avião na mãozinha? Ele virou para mim e disse: eu quero é um dagrão. Falei: quer o quê, rapaz? Eu quero é um dagrão. Eu digo: e agora que eu não sabia o que diabo era dagrão? Aí eu virei para a palhaça Danda, falei: Danda, vem cá ouvir esse menino aqui para ver se consegue decifrar o que ele quer. Ela: fala, meu amor, o que você quer que o palhaço faça para você? Aí repetiu: você quer os balãozinhos no rosto, você quer um barquinho no braço ou você quer um aviãozinho na mão? Ele falou: vocês são surdos? Eu quero um dagrão. Aí ela disse: ele quer um dragão. Um dragão, ele é um dagrão. Aí eu pensei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um dragão se eu não sabia fazer? Aí eu tive uma ideia. Mandei ele fechar a mão em forma de murro, de punho fechado. Aí eu peguei a mão dele, aqui em cima no osso do dedo mindinho eu fiz uma montanha. Abaixo disso eu fiz umas pedras com uma cachoeira escorrendo. Fiz uns coqueiros assim do lado, umas nuvens, 3 urubus voando. Aí coloquei uma cachoeira escorrendo por entre os dedos aqui e joguei um brilho. E aí eu falei: pronto, tá aí o teu dragão. Ele disse: mas cadê o dragão? Eu falei: comeu pasto, bebeu água e vazou pra casa, papai, que ele não é doido de ficar na rua, ele vai apanhar da mãe dele. Aí ele saiu gritando: mãe, o palhaço fez um dragão que anda. Aí ela: cadê? Mostra aí. Ela disse: cadê o palhaço? Cadê o dragão? Ele disse: comeu pasto, bebeu água e vazou pra casa dele, né, palhaço? Eu digo: exatamente. Aí ele disse: mãe, ele fez um palhaço que anda, depois ele volta. E aí no outro dia, quando eu voltei lá era um dia sim, um dia não. 2 dias depois eu voltei, a mãe disse assim: palhaço, vem cá. Aí eu fui lá. O palhaço Dormioco, ele não lavou a mão desde aquele dia, porque ele disse que ele está esperando o dragão voltar. Eu digo: entendi, beleza. Eu fui lá falar com ele. E aí, Pedro, tudo tranquilo? Ele disse: poxa, o dagrão não quer voltar para aqui, para vir beber água e comer pasto. Eu disse: é porque ele ficou muito tempo na rua, ele pegou a surra da mãe dele. Tu acha que o bichinho vai querer apanhar de novo? Não, né? Então pronto, deixa eu lavar a tua mão que eu vou fazer outro desenho para ti. Não vamos colocar o dragão em situação perigosa, né? Ele é verdade, né? A mãe dele é mal, né? Ela bateu nele, né? Não sei o quê. E assim vai, mano. A criança, quando você fala com verdade, quando você conta a história com verdade, ela viaja, acredita e mergulha. Mergulhou no lúdico, mano, já era. Sim.
Mas você tem falou que... Pode concluir, desculpa. Tem histórias hilárias como essa nesse livro, maravilhosas. Esse livro, você não pensou em fazer ele em audiobook? Na época não tinha. Agora eu reeditei ele pela editora Palavras da Terra. Não, pela editora Fonte de Papel. Agora que eu me lembrei. Palavras da Terra é uma outra editora. A Fonte de Papel fica aí do Paraná. Entendeu? Eu editei pela Fonte de Papel e ela vai me entregar esse livro em setembro. Aí eu vou ter o livro físico e o audiobook. Mas você vai disponibilizar isso na internet ou como que você vai fazer? Não, já está tudo certo. Ele já conversou comigo, já fechamos o valor, inclusive eu já paguei. Ele vai me mandar os livros físicos e vai disponibilizar o audiobook na internet, via Amazon e o site da editora. Me avisa para eu acompanhar. Beleza, pode ficar tranquilo. Você já está no meu ciclo de amizades. Opa, que bacana. E você só tem um único livro ou tem mais? Vai falando aí para nós. Esse aqui foi o primeiro que eu lancei, que eu estou mostrando a capa aqui para a galera. Memórias de Dormioco, as aventuras de Dr. Palhaço. Depois eu fiz uma coletânea junto com a produção e a parceria da AIRMA, que é uma associação de moradores de um município do interior chamado Itacoatiara. E eles têm um concurso de poesia muito lindo chamado Compofai, concurso de poesia falada de Itacoatiara. Esse aqui foi em 1999 a 2010. Nós lançamos essa coletânea. Depois a gente veio com esse aqui, outra edição do Compofai também, em 2003. E, por último, a gente lançou essa coletânea ano passado, 2023, a Antologia da Amazônia, Prosas e Versos de Caboclo. E nessa aqui eu tenho 2 obras aqui. E aí, dentre todas essas poesias, uma me chamou a atenção, porque em todos os concursos que eu participei, ela foi premiada. E aí eu transformei ela no livro, que eu estou mostrando agora, Oração do Beiradão, que foi lançado agora dia 3 de agosto. As ilustrações são da minha filha, da Alice Mota, de 9 anos. Ela tinha 9 anos quando ilustrou o livro, agora está com 10. E Oração do Beiradão se deu porque eu estava numa viagem para o interior do Amazonas e dentro do barco que eu estava me deslocando para voltar, tinha uma garotinha sendo trazida para Manaus para fazer uma cirurgia para tirar da garganta uma espinha de peixe. Essa garota estava com uma espinha na garganta, há 3 dias sem comer, deu uma infecção na garota, ela estava muito mal, debilitada, com febre, sem comer há 3 dias, só tomando água, e até a água já doía na garganta, ela também sem poder beber água, só no soro. E no trajeto, na vinda para Manaus, ela faleceu. E aí nós tivemos que voltar em Barcelos para tirar o corpinho da criança, porque não era justo, não justificava a gente trazer ela morta para Manaus. Então a gente voltou em Barcelos, despachou o corpinho dela para a família e aí eu segui viagem para Manaus. Isso me deixou muito mal, porque no interior do Amazonas a gente ainda vê criança morrendo por coisas muito banais. E aí eu chorei muito, fiquei muito mal nesse dia e deitei para dormir na minha rede. E eu acordei umas 4h30 da manhã, fui ao banheiro, e aí eu lembrei da garota, fiquei em tristeza extrema, assim, pensando como é que pode um negócio desse e tal. E aí me inspirou e veio o Oração do Beiradão. Eu peguei a caneta, não tinha um celular na época, o celular era muito caro, só tinha celular quem era rico, entendeu? Quem tinha um bom poder aquisitivo. E aí eu peguei a caneta e o papel, escrevi a Oração do Beiradão e foi um grande sucesso da minha carreira. Lê um trechinho para nós. Ela só merece completa. Vamos lá. Eu imaginei essa criança conversando com Deus. Oração do Beiradão. Senhor meu Deus que desconheço, mas de sorte que mereço, se de mim tens um apreço, me responde meu Senhor, se aí no céu tem pão.
Aqui a fome tem miséria, aqui tem fome, tem miséria, sofrimento, pranto e dor. Me responde, meu senhor, aí no céu tem pão? Aqui a fome perde lugar à sede, e a sede me bebe o suor do rosto. Mas enquanto eu respirar e a voz não me faltar, insistirei em perguntar se aí no céu tem pão. Se tiver, guarde para mim, um pedaço já me serve. Nunca quis de muita coisa, vivo aqui de pouco a pouco, como lixo feito louco. Só te peço com certeza, sem ter luxo nem riqueza, me responde com clareza, se aí no céu tem pão. Muito lindo. Se tiver, guarde um pedaço. De questão muito não faço, não me importo com a carência de manteiga para ter o requeijão. Aceite aqui meu desabafo, só te peço com certeza, se aí no céu tem pão. Se tiver, então me espere, que de muito não demoro. Do jeito que a fome aperta, podes crer que a morte é certa. Só não me deixa assim morrer, sem ter água para beber. Só me diz se aí tem pão ou outra coisa para comer. Amém. Nossa, cara, muito bom, hein? Adorei, hein? Já serve, já dá para fazer um recorte. Essa pérola virou um livro e agora ela está sendo interpretada nas escolas municipais aqui da cidade de Manaus. Uma professora chamada Márcia Filizola, casada com um músico de excelência chamado Jonas Alves. Eles transformaram a oração do Beiradão numa música e a garotada faz o recital de poesias com essa poesia musicada nas escolas municipais da cidade. Maravilha. Ô, Nivaldo, agora me conta uma coisa. Como é que nasceu o teu projeto com o Paulo Gravata? Foi quase morte. Eu peguei Covid e fiquei 11 dias isolado aqui dentro de casa. Eu tinha medo de ir para o hospital e me entubarem e eu morrer, porque eu peguei Covid no dia 16 de março de 2020, na primeira cepa. Então, eu fui um dos primeiros amazonenses a pegar Covid. Só que anterior a mim, todos os que pegaram e que foram entubados morreram. Então, eu tinha medo. Eu dizia para minha mulher, eu não vou para o médico, porque eu estou com um pulmão muito debilitado, vão querer me entubar e eu vou morrer. Eu não quero, não vou. E eu me neguei aí, fiquei na minha casa. Fiz da minha casa o meu hospital. Me isolei de todo mundo, das minhas filhas, da minha mulher, dos meus pais, dos meus parentes. E fiquei sendo medicado num quarto, sozinho, solitário. Só que eu, viajando na internet, eu vi o Paulo Gravata postar que ele tinha passado a noite muito mal, que ele já tinha entregue a alma dele para Deus, porque ele achava que ele não ia amanhecer com vida, que ele estava muito debilitado e tal. E aí eu liguei para ele. Eu conheci o Paulo Gravata de nome, de fama, mas não sabia quem era, não tinha amizade com ele. E aí eu liguei para ele, falei que eu era palhaço também, que a gente estava no mesmo barco, que ele podia contar comigo, se ele quisesse conversar era só me ligar e tal. E a gente ficou muito amigo nesse período da doença, da pandemia. A gente se abria um com o outro, conversava muito, chorava junto, tinha medo de morrer. Para te ter uma ideia, teve uma noite que eu liguei para o Paulo Gravata, 11 horas da noite, ele não atendeu. Eu liguei meia-noite, ele não atendeu. Eu liguei 1 hora da manhã, ele não atendeu. Liguei 2 horas da manhã, ele não atendeu. Ele pronto, morreu. Cara, eu fiquei desesperado, chorando aqui, porque o Paulo Gravata tinha morrido. Quando foi de manhã cedo, eu acordo com o telefone tocando debaixo da minha bunda, era o Paulo Gravata ligando. Outro me ligou a noite todinha. Eu falei, animal, infeliz, desgraça. Quando tu estiver dormindo, tu me avisa, que eu pensei que tinha morrido. Seu troço, infeliz, esculhambei com ele. Aí, quando a gente se recuperou da pandemia, né, da Covid, na época não era nem Covid. Quando a gente pegou, eu e o Paulo Gravata, era coronavírus. Ainda não tinha esse vírus mais resistente que se tornou o Covid-19. Era o coronavírus. E aí, quando a gente se recuperou, a gente combinou que a gente ia se encontrar para a gente comemorar a vida, né? E a gente combinou de se encontrar para tomar uma cerveja. E desse encontro nasceu a ideia da gente montar um programa de rádio. Eu sou radialista, graduado pela Uninorte, a Universidade Internacional Laureate, aqui do Amazonas, que é a Uninorte. E o Paulo Gravata é também radialista, profissional. Então, a gente já tinha a experiência, a vivência do contato com rádio. Só que uma hora de rádio aqui em Manaus é muito caro, muito caro. Entendeu?
E aí a gente pensou no plano B. Qual era o plano B? A gente criar uma web rádio, entendeu? E a gente fazer um programa na internet. Só que na semana que eu encontrei com o Paulo, um amigo meu que já tinha emissora, que estava com tudo pronto, a 92am.com, ligou para mim perguntando se eu não tinha interesse em fazer um programa lá. Eu digo, meu irmão, na hora, bora lá, Paulo Gravata. E a gente foi, começamos o podcast e viramos sócios. Nós somos sócios em vários projetos. Sim, maravilha. E como é que tá a audiência do podcast de vocês? É o Pode Crer, né? É isso? É o Pode Crer. Só para você ter uma ideia, ontem nós fizemos um programa com duas terapeutas. Uma terapeuta psicóloga e terapeuta, e a outra psicanalista e terapeuta. E acompanhando o programa, tinha uma outra que era farmacêutica, que não pôde vir, mas estava online conversando com a gente. E a gente fez o programa às 18 horas, com 1h30 de duração. Acredite você, durante 1h30 de programa, nós tivemos 3.215 visualizações em 1h30. Então, foi uma audiência espetacular. Hoje já deve estar com mais de 15 mil. E o programa tem essa pegada, assim, muito legal. Uhum. Qual que é teus projetos para o futuro, Nivaldo? Morrer com a certeza da missão cumprida. Minhas filhas todas formadas e meus livros lançados, e a mulher muito bem de vida para que ela possa curtir o finalzinho da velhice em paz. Uhum. Assim, Nivaldo, deixa eu te perguntar. Tu sabe a história do amigo que viajou? Não. Quando ele voltar, eu te conto. Boa. Mas diga lá, conclui lá, desculpe. Não, esse é meu último projeto, esse que eu te falei, de morrer tranquilo. Mas pro futuro é o seguinte, eu estou escrevendo um livro chamado Até o Tucupi de Riso, 38 anos de comédia, que é quando eu conto toda a minha experiência como comediante, entendeu? E aí eu conto desde o primeiro personagem, que foi o Dormioco, depois veio o Ariovaldo, depois veio o Pastor Emílio, o Gaguinho, a Guadalupe de Montserrat, Dona Ideusuíta e por aí vai. A Guadalupe de Montserrat, eu acho que por ser uma palhaça, por ser uma caricatura feminina, foi a que mais fez sucesso. Aí eu fiz Se Vira nos 30, da Rede Globo, com o Faustão, eu fiz Praça é Nossa, Ratinho, o Ratinho era o quadro Vai Quem Quer. 10 mil? Agora, não, na época era o Vai Quem Quer, agora é 10 mil. Só mudou de nome, é o mesmo. Entendeu? Na época do Vai Quem Quer, tinha até a mão do macaco que dava uma porrada na gente e a gente saía de lá quando era gongado. E agora não tem mais a mão do macaco, agora é 10 mil. Aí fiz Show do Tom. O Tom tinha no programa dele um concurso de piadas, eu participei no 5º e do 6º festival. Eu perdi no 5º festival, onde o Espanta foi campeão, entendeu? Mas graças a Deus que foi ele o campeão, porque ele morreu num acidente de carro, com o mesmo carro que ele ganhou da Record, então eu não queria ganhar aquele carro não, Deus me livre. Eu deixei ele ganhou, deixa que ele tirou o primeiro lugar, tava tudo bem. Tá tudo bem, tá de boa. Olha, eu quero te agradecer, Nivaldo, pela tua gentileza de ter falado conosco aqui. Foi muito bom. Quero convidá-lo para voltar. Você volta? Perfeito. Volto, claro. E aí, eu estou lançando, né, ano que vem, 3 livros, que é esse, Até o Tucupi de Riso, 38 anos de comédia. Estou lançando um Por Trás da Cortina Fechada, que eu conto a minha experiência como presidente da Federação Amazonense de Teatro. É uma prestação de contas, na verdade, né? E o terceiro livro é um livro chamado Criei Meu Filho para Sofrer, entendeu? Porque quando a gente cria um filho para ser correto, para ser decente, digno, honesto, trabalhador e cristão acima de tudo, respeitando os outros, eles são taxados de chato, de metido, corretinho, tá? De querer ser melhor. E nossos filhos sofrem muito. Então, eu estou escrevendo, meu projeto para 2025 é lançar esses 3 livros.
O ano que vem você volta aqui e a gente vai falar sobre eles. Fechado? Volto com o maior prazer. Maior prazer. Foi uma honra falar contigo. Ô, Nivaldo, quem que você quer indicar aí para falar comigo aqui no episódio Professor, ele também é grão colar, é meu confrade na Academia Brasileira de Ciências e Artes. Nós somos membros da Academia Brasileira de Ciências e Artes e da Câmara Brasileira de Cultura. Nós somos comendadores de grão colar, eu e ele. Ele foi premiado com o professor Nota 10 do MEC, através da Rede Globo, e é um cara que tem histórias assim de superações extraordinárias. Professor Rodrigo Frois. Você tinha falado também de uma moça hoje de manhã em off, não tinha? Eu resolvi deixar ela para depois, porque ela, o métier dela é no empreendedorismo, ela é uma empresária de sucesso. Já o professor Rodrigo Frois, ele fez sucesso, ele consolidou a carreira dele na educação, que eu acho que é muito bacana, através da literatura, dos livros dele, entendeu? Eu acho muito interessante esse papo, primeiro com o Freud, depois a gente faz com ela. Ah, então beleza. Esse foi Nivaldo Mota. Vai deixando o teu like, se inscreve no meu canal, se inscreve lá no podcast lá do Pode Escrever. E vamos tocar o barco, meu povo. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Ei, eu te passo depois o telefone e o contato do Rodrigo Frois. É só me seguir no Instagram, Nivaldo Mota Oficial, e no Facebook, Nivaldo Mota.